Comissão de Saúde aprova projeto que obriga unidades básicas do município de Natal a disponibilizar médico geriatra para os idosos. Câmara realiza segundo debate do Fórum sobre o Plano Diretor e especialistas esclarecem regras do uso do solo na capital. Projeto de lei que cria o Censo das Pessoas com Autismo em Natal recebe a aprovação da Comissão de Justiça da Câmara. Aqui no estúdio vou conversar com o presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Entre os assuntos, os investimentos para as obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água em Natal e no Rio Grande do Norte. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Olá, tudo bem? O governo do estado iniciou o serviço de iluminação ao acesso sul ao Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante. O trecho liga a BR-304, no município de Macaíba, até o girador de acesso ao aeroporto. E vai contar com a implantação de 254 postes e 23 transformadores. A obra vai receber um investimento de quase R$ 1.100.000, fruto de um convênio firmado entre o Estado e o Ministério do Turismo, tendo a Caixa Econômica Federal como agente financeiro. A previsão é que o serviço, que está sendo executado pela COSERN, seja finalizado em 90 dias. E essa obra era muito esperada por todos que transitam na região do aeroporto Aloysio Alves por conta da insegurança, especialmente durante a noite e a madrugada. E agora vamos falar do Legislativo Municipal. No segundo dia da rodada de debates do Fórum de Revisão do Plano Diretor de Natal, os participantes acompanharam os conceitos sobre macrozoneamento e uso e ocupação do solo. A discussão aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a participação dos vereadores, além de representantes de vários órgãos públicos. Afinal de contas, o que é macrozoneamento? Existem três grandes princípios, né, do macrozoneamento em Natal. São as zonas de adensamento básico, ou seja, né, são aquelas áreas onde você tem um coeficiente de aproveitamento básico de 1,2. Você pode construir 1.200 metros quadrados num terreno de 1.000 metros quadrados. As zonas adensáveis, né, é tudo aquilo que é superior a este coeficiente básico de 1,2. Né, e as 10 zonas de proteção ambiental. Então, o macrozoneamento de Natal hoje está relacionado às áreas de adensamento básicos, às áreas adensáveis e às 10 EPAs do município de Natal. Esse foi um dos temas apresentados e explicados pelo palestrante do segundo dia do Fórum de Debates, Tiago Mesquita. O secretário da CEMURB e coordenador técnico do Plano Diretor conceituou os temas e alinhou as explicações com os eixos de discussão previstos no Plano Diretor de Natal. O objetivo hoje, dentro dessa temática macrozoneamento e ocupação do solo, é ver questões relacionadas a prescrições urbanísticas, a parcelamento do solo, a essas áreas, né, de adensamento básico, adensáveis, zonas de proteção ambiental, áreas permeáveis em projetos, a parte de atividades de impacto ambiental e socioeconômico e também aquilo relacionado à parte de compensação ambiental. Os limites das áreas de adensamento básico e prescrições urbanísticas também foram abordados na palestra. Geni Formiga, engenheira da CAERN, explicou que a infraestrutura de saneamento de Natal estará garantida em casos de adensamento nas áreas em discussão. Nós estamos trabalhando para atender uma população de quase 1.600.000 pessoas na cidade. Então, é claro que o plano diretor ele não vai decidir adensar e fazer prédios de, sei quantos mil andares num lugar só. Então, eles estão trabalhando para que seja adensado, mas de forma controlada. Então, nesse adensamento controlado, não há nenhuma dificuldade de atendimento pelo sistema de esgoto. O Fórum de Debates tem o objetivo de capacitar os vereadores e também os assessores parlamentares sobre os 4 eixos temáticos que compõem o plano diretor. Teremos a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UNP, da Ordem dos Advogados, do CREA,
do Secretário do Patrimônio da União e várias instituições que estão aqui para contribuir com esse debate. A iniciativa do fórum partiu da presidência da casa. Esse debate ele é muito importante, não só para a casa, para os vereadores e os assessores, mas para como toda a sociedade que tem um interesse profundo nessa mudança do plano diretor. E que a gente possa tirar as dúvidas que existem ainda de alguns vereadores, porque depois disso tudo o mais importante vai ser a sessão de votação. Então, para isso, nós estamos fazendo esse fórum para preparar bem os vereadores e assessores para que a gente possa realmente aprovar um plano que seja bom para a cidade, que seja bom para o cidadão. Os vereadores Maurício Gurgel e Sueldo Medeiros falaram sobre a importância da realização do evento. É importante que os colegas vereadores participem desses seminários, dessas audiências públicas que nós estamos promovendo, porque antes do projeto chegar, porque a gente vai formando um juízo de valor a respeito do assunto. Então, é por demais importante que participemos todos dessas audiências, desses fóruns, não só aqui, das oficinas que o município promove e as instituições, porque todas estão envolvidas por entender a importância que tem esse tema para a cidade. É importante haver o máximo de debate, exaurir realmente o debate, com a máxima participação da sociedade civil, dos órgãos, das secretarias, já que o plano diretor realmente só vai chegar à Câmara no próximo ano, então precisamos sim ter todo esse diálogo e para que no próximo semestre, no primeiro semestre, nós possamos estar votando e estar melhorando a revisão do plano diretor. E na Câmara Municipal, a segunda-feira é dedicada à atividade das comissões temáticas. Na principal delas, os vereadores integrantes da Comissão de Justiça conseguiram zerar a pauta de projetos. Mais de 30 matérias foram analisadas. Os vereadores da comissão realizaram uma extensa reunião. Era preciso analisar mais de 30 projetos de lei no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Na última reunião nós não tivemos porque alguns secretários estiveram na Câmara para dar explicações sobre o plano diretor e nós acumulamos muitos projetos a serem apreciados, mas que com a determinação e o compromisso dos vereadores da comissão, nós conseguimos, na manhã de hoje, zerar a pauta. Um dos momentos mais polêmicos da reunião foi a discussão sobre a concessão do título de cidadão natalense ao escritor Nilton Albuquerque. O vereador Preto Aquino foi contra a entrega da honra ao escritor. Eu, particularmente, levantei o tema aqui da concessão de um título de cidadão natalense para um cidadão que, embora esteja num projeto de cumprimento de pena, mas ele não faz jus ser concedido a honraria título de cidadão, haja visto que ele é condenado e, pelo regimento, um dos requisitos para a concessão é que o homenageado não responda a processo criminal. Um dos projetos aprovados na comissão foi de autoria do vereador Robson Carvalho, que institui a Semana Municipal de Saúde Auditiva. Também foi aprovada a matéria da vereadora Júlia Arruda, que cria um senso de inclusão da pessoa autista. O vereador Luiz Almir foi o relator da proposta. É um projeto de grande alcance social. Eu tenho um filho autista, e sei das dificuldades que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes enfrentam com a sociedade. Então nós precisamos dar toda uma atenção maior. O uso de caçambas coletoras de resíduos sólidos vai passar a ser regulamentado no município de Natal. A matéria de autoria do vereador Cícero Martins recebeu parecer favorável do relator Kleber Fernandes. Esse projeto de lei tem por objetivo fazer uma regulamentação da utilização das caçambas e, consequentemente, essa regulamentação ela estabelece critérios, ela estabelece normas, estabelece locais, estabelece a forma correta do destino final desse lixo. Então, nós entendemos que é um projeto importante para a cidade. Na reunião da Comissão de Saúde, foi aprovado o projeto que obriga distritos de saúde da capital a disponibilizarem médico geriatra para os idosos. Foram 18 projetos votados na reunião desta segunda-feira na Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. O vereador Preto Aquino foi o autor do projeto que determina a obrigatoriedade de um médico geriatra em cada distrito de saúde.
Ele comemorou a aprovação diante da escassez dessa especialidade nas unidades de saúde do município. O médico geriatra trata direto da vida das pessoas idosas e Natal não é diferente. O quantitativo de pessoas que procura esse atendimento através do SUS é muito alta. Dei entrada num projeto de lei que determina que nos distritos da nossa cidade, cada distrito terá que ter um local específico, a unidade de saúde ou local destinado pela Secretaria de Saúde, para que sim venha atender essas pessoas que precisam muito desse atendimento. O vereador Cícero Martins destacou um projeto do vereador Paulinho Freire, no qual ele foi relator e que trata da necessidade dos cuidados com a saúde cardíaca feminina. Um projeto preventivo nas mulheres. Por que nas mulheres? Porque a gente pode até questionar, e por que não nos homens também? De fato, existem mais homens tendo infarto do que mulheres. No entanto, a mortalidade nas mulheres é muito maior, o índice de mortalidade. Os infartos são muito mais fulminantes nas mulheres, especialmente aquelas mulheres após os 45 anos. Então a gente aprovou agora o relatório, que eu fui o relator do projeto, e esperamos aprovar no plenário. Entre os projetos encaminhados para a relatoria, o presidente da comissão, Fernando Lucena, destacou um outro projeto do vereador Preto Aquino sobre a obrigatoriedade de um psiquiatra por distrito de saúde. Um projeto que eu subscrevi, que é do vereador Preto Aquino, que os distritos todos serão obrigatórios um psiquiatra de plantão. Exatamente para as pessoas que precisa da receita, sabe para onde vai. Ele vai ao distrito e lá ele vai encontrar a porta aberta e o psiquiatra para passar a sua receita, ele comprar o seu remédio e com isso ele poder viver melhor. Com certeza a Comissão de Saúde toda vai assinar, nós vamos encaminhar favorável. Veja agora os destaques da reunião da Comissão de Planejamento. Durante a reunião da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transportes, Legislação, Habitação Participativa e Assuntos Metropolitanos, foi aprovado o projeto de lei 41/2018, de autoria do vereador Robson Carvalho, que obriga o plantio de árvores em novos empreendimentos imobiliários. Vejo que isso vai facilitar muito a melhoria na qualidade de vida na hora que você tem uma cidade arborizada. Então é muito importante, é um projeto um tanto simples, mas que traz uma qualidade indiscutivelmente ao meio ambiente de nossa cidade natal. O vereador Ranieri Barbosa também destacou um projeto que ainda não foi aprovado, da vereadora Nina Souza, que propõe um reordenamento do bairro Alecrim. Como foi apresentado e encartado dentro do projeto um substitutivo, pedi vistas para poder analisar o projeto substitutivo antes de podermos apreciar e votá-lo dentro da Comissão de Planejamento Urbano. Ao todo, foram 3 projetos aprovados nesta segunda-feira na comissão. O presidente da comissão, o vereador Klaus Araújo, ressaltou a importância da celeridade na apreciação do plano diretor. Segundo ele, a falta de reordenamento estaria prejudicando o desenvolvimento da cidade. O mais importante projeto aqui que vai ser discutido nessa casa desses 4 anos dessa legislatura, que é o plano diretor. Plano diretor este que vai determinar, se Deus quiser, o crescimento da nossa cidade. Natal hoje está parada no tempo. Todas as outras capitais do Nordeste têm desenvolvido, têm tido investimentos, têm tido a qualidade de vida, que é o mais importante para o morador da cidade, e Natal, infelizmente, está deixando isso a desejar. Tenho certeza que aqui na casa, os 29 vereadores e vereadoras vão poder cada um acrescentar no mais importante, que é o desenvolvimento de Natal, que todos nós amamos. O Ministério da Saúde deu início à segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. O público-alvo agora são os adultos jovens. Hugo Fernandes tem mais informações. O foco para essa fase da campanha de vacinação contra o sarampo será a população entre 20 e 29 anos de idade. O objetivo é fazer com que o público-alvo tome 2 doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias. Para se imunizar é bem simples, basta o interessado se dirigir até uma unidade básica de saúde do município, portando a caderneta de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, para 2020 estão previstas mais 3 campanhas contra o sarampo. A meta é vacinar 2,6 milhões de crianças e 13,6 milhões de adultos. Isso em todo o país. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. E você vai ver a seguir uma entrevista com o presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Nós vamos conversar sobre os investimentos da CAERN em obras de saneamento e abastecimento de água. O Câmara Repórter volta já.
Câmara Repórter está de volta e nesta segunda-feira nós recebemos aqui como convidado no estúdio o presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, o presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Seja bem-vindo ao Câmara Repórter, doutor Sérgio. Olá, é um prazer para a CAERN estar prestando mais esclarecimento à sociedade potiguar. Doutor Roberto, importante a gente ter esse momento aqui para falar dos investimentos de uma forma geral da CAERN. Inclusive, nesta segunda-feira, a Câmara voltou a promover um debate aqui sobre o plano diretor, falando de uso e ocupação do solo, de macrozoneamento, mas muito do que diz respeito à revisão desse plano passa pela infraestrutura básica da cidade. Sim. E isso impacta especialmente na questão do esgotamento sanitário da capital. São obras que já vêm sendo realizadas há alguns anos. Como é que está o andamento disso, o avanço desses serviços? Esgotamento é infraestrutura básica, né? Impacta em saúde, impacta em qualidade de vida, em dignidade da pessoa humana. Temos essa obra de 2014, na verdade começou a se pensar em 2013, em 2014 ela foi contratada, mais de 5 anos, e temos mais de 80% das redes já instaladas. Por que a gente não instala o restante? Tem estações elevatórias, né? Tem as ligações às estações de tratamento que dependem das estações de tratamento para a conclusão da obra. Então, nós temos uma obra da Zona Sul que deu problema de solo mole, teve que fazer o projeto todo, inclusive com refazer o que se chama síntese do projeto aprovado, SPA, mandar no Ministério para aprovar novamente, nova licença ambiental, e a obra tem só 4% da estação de tratamento da Zona Sul, né, Guarapes. Já da Zona Norte nós temos 55, 56% de obra andada, está andando, mesmo com as dificuldades da falta de recursos do governo do Estado para pagar o reajustamento, a contrapartida foi garantida pelo governo do Estado, né, e o empreendedor aí aos trancos e barrancos se segurando para que a obra não pare, para levar esse esgotamento à Zona Norte de Natal, que a gente sabe que é o menos servido de esgotamento, que tem aí somente 3% de cobertura naquela localidade. Então, é uma obra importantíssima que no início era de 504 milhões de reais, mas que hoje já importa atualizado em mais de 700 milhões de reais, de importância ímpar para o Estado, e a gente não pode correr nenhum risco de perder uma obra desse porte, desse tamanho, e que impacta, como a gente falou, em qualidade de vida para o cidadão de Natal, aumentando os índices não somente da capital, mas também do Estado do Rio Grande do Norte, que tem índices não tão bons nessa área. Doutor Roberto, o senhor citou aí a questão da dificuldade de recursos, né, do governo do Estado. A população é ciente dessa crise realmente fiscal, financeira que o Estado vive, e na Assembleia Legislativa, inclusive para tentar dar andamento a essas obras, garantir esses recursos, o Estado enviou para a Assembleia Legislativa um projeto para que essas contrapartidas, né, desses convênios com o governo federal saiam, em vez da fonte 100 do governo, que é a principal conta, né, enfim, dos recursos estaduais, que em vez da fonte 100 saia realmente esses recursos saiam, da conta mesmo da CAERN. A companhia tem esse recurso para dar essa contrapartida? Como é que a companhia vê essa situação, essa não proposta? somente tem esses recursos, mas explicando... E de quantos são, né? De quantos estamos falando aqui? Quando a gente termina uma obra de esgotamento e liga o esgoto, ou dá a possibilidade de... Não precisa nem ligar. Colocou o esgoto pronto para ligar na frente da casa do cidadão, ele começa automaticamente a pagar 70% da conta de água pelo esgotamento. E esgotamento é saúde, como eu já expliquei várias vezes, que até a pele da criança que reside num local que tem esgotamento sanitário é diferente daquela que não tem, não tem a cobertura desse bem que eu considero como essencial. Então, do ponto de vista de colocar o recurso, a CAERN tem o recurso suficiente para isso, necessário para isso, e ela recebe muitas vezes mais de volta quando a obra estiver entregue. Além da população estar ganhando em saúde, além da cidade, que é uma cidade turística, que é o principal motor do turismo no estado do Rio Grande do Norte, está sendo beneficiada, de trazer, né, benefícios para a comunidade, para a população de Natal e para os turistas que aqui que procuram Natal, né, o benefício financeiro para a companhia. No longo prazo, 5, 10, 15 vezes mais do que a gente investe retorna quando a gente faz as ligações do esgotamento. Só na Zona Norte
nós teríamos mais de 40 mil ligações. No total, em Natal, nós passaremos aí de esgoto aí algo em torno de 60 ou 70 mil ligações de esgoto quando todas as obras estiverem prontas. Isso Mas impacta enquanto no caixa a companhia no final. hoje precisa, aliás, o governo hoje precisa de contrapartida e que a CAERN poderia disponibilizar nesse A momento? contrapartida já está garantida para as obras em Natal. O governo do estado fez um financiamento lá atrás, chamado CEPAC, que é contrapartida de obras do PAC, que isso é obra do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento lá dos governos anteriores, do governo da presidenta Dilma ainda, né? E essa contrapartida está garantida. O que falta é o reajustamento. Para Natal, reajustamento. Contrapartida para outras obras de interior, que já estão paradas ou que foram paralisadas recentemente para serem retomadas ou para não deixar paralisar. Então, nós pedimos, dava em torno de 70 e poucos milhões de reais, 67 milhões de reais para Natal, de reajustamento, e cerca de 10 milhões para o interior, daria 77 milhões de reais aí, eu não sei o número exato, né? Já que esse recurso sairia pelo menos da CAERN, no que diz respeito a Natal. Tem esse recurso todo, 62 milhões? Porque até o final da obra não seria 67 milhões de imediato. Certo. Seria, por exemplo, só paulatinamente o que está sendo devido até agora é 6 milhões e 300, 6 milhões e 400. Até no projeto de lei que foi enviado, a Assembleia aprovou uma emenda, eu acho que na Comissão de Constituição e Justiça, limitando os valores a 9 milhões inicialmente, para depois discutir mais à frente o projeto, que já seria suficiente para pagar, vamos dizer, esse atrasado, né, e retomar algumas das obras do interior, São João do Sabugi, São José do Siridó, São Paulo do Potengi, tentar reativar Parelhas, que está realmente parado e que vai ter que fazer nova licitação, e outras obras que poderiam ser impactadas por esse valor, mas que até agora a gente ainda não conseguiu fazer isso. Como é que está esse diálogo, então, do governo com a Assembleia, enfim, buscando essa... A liderança do governo já está... esse projeto foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, passou pela Comissão de Finanças, né, e foi aprovado também lá com uma emenda, que fizeram uma emenda que realmente ela não se adequa à Lei 13.303, que é a lei que rege as estatais, que foi aprovada depois da Lava Jato, né, mas que vai depois a plenário para ser votado, e o plenário que vai definir isso, e agora está na Comissão de Administração. Esse projeto a gente enviou no dia 11 de setembro de 2019, ou seja, nós estamos em 18 de novembro. E aí sabe que o ano legislativo no final do ano é muito complexo, né? E aí como é que fica? A gente está torcendo que ele seja votado o mais rápido possível para que a gente não sufoque o empreendedor. Porque aí se pergunta, por que não parou a obra? Que se dizia no início, olha, se não colocar o dinheiro em 10 dias a obra para. Por que não parou? O empreendedor está, uma empresa média, que é aqui do Rio Grande do Norte, colocando dinheiro do próprio bolso, 6 milhões e 300 mil reais para um empreendedor médio é muito dinheiro, né? Não parou ainda em função disso, mas ele já está sufocado e a gente não sabe mais como fazer para que essa obra realmente tenha continuidade. A gente vai fazer de tudo para que ela continue e eu tenho certeza que o governo vai lutar para que isso aconteça. Então, por enquanto, não tem como se falar até em estimativa de uma possível conclusão dessas obras, né? De um avanço mais significativo. Porque precisa desses recursos para o reajustamento. Sem o reajustamento eu não consigo pagar o empreendedor e ele não consegue atualizar os preços. Todo contrato administrativo prevê anualmente um reajustamento, né? Sem atualização dos preços, sobe o ferro, sobe o cano, falando na linguagem popular, sobe o cimento, sobe o concreto, e isso tudo precisa ser reajustado para que ele consiga tocar essa obra e não fique, por exemplo, como a obra de 2014 sem ser concluída, e não se estenda mais, porque 504 milhões de reais, a cada ano de atraso, é no mínimo 25 milhões de prejuízo para o Estado. A cada mês, algo em torno de 3,5 a 4 milhões de reais de prejuízo para o Estado, a obra estando estagnada ou não andando, né? Doutor Roberto, agora mudando de assunto, mas assim, ainda falando da situação da CAERN, também desde o início desse ano, enfim, começou a se citar o senhor mesmo em outras entrevistas que tem dado na imprensa, comentando sobre a possibilidade de abertura do capital da CAERN para o mercado de ações, enfim, para ficar até mais claro para o nosso telespectador. Isso realmente vai ocorrer? Já tem data para acontecer? Vai ocorrer, não é simples, não é fácil, mas vai ocorrer sim. A gente tem que preparar a empresa para isso. A empresa ela não tem uma governança boa,
Governança é transparência, segurança para o investidor, dar total clareza aos atos da companhia e dizer, invista aqui que é seguro. Então precisamos não só a criação dos órgãos que a gente já criou, mas botar esses órgãos para funcionar. É uma dificuldade grande que a gente tem, mas a gente vai fazer. A governadora já deu ok, já deu aval. A governadora sabe que é necessário trazer o recurso privado para junto, trazer o empreendedor privado para juntos gerarmos desenvolvimento, riqueza e ganhar dinheiro. Tanto a companhia para reinvestir, né, na universalização do esgotamento e da distribuição de água, e o empreendedor privado que vai ganhar muito mais que a Selic, muito mais que os 5% que a Selic está pagando, e é importante para eles também. Então, não somente a abertura de capital, que a gente está trabalhando já de forma firme, mas locação de ativos, parcerias público-privadas, PMIs, tudo em relação a trazer o privado para junto, para dar mais capacidade de investimento à companhia, a gente está fazendo. Isso não seria uma privatização? Assim, porque quando se fala na proposta de privatização, do ponto de vista de venda realmente da companhia, de um leilão, para que a iniciativa privada explore, mas a partir do momento também que se busca essas parcerias por outros mecanismos, por outras formas, também não seria uma forma? Como é que se vê essa questão? Até eles fazem do IPO, IPO é Initial Public Offers, que é a oferta pública inicial de ações, que é essa abertura de capital. Eles já estão até denominando, diferenciando IPO majoritário de IPO minoritário. O IPO majoritário, sim, a pessoa compra o controle da companhia, mas o minoritário, que é o que a gente tem ideia de fazer para captar algo em torno de 350 milhões de reais, esse o controle e o destino da companhia continua sendo decidido pela companhia. É como se o privado dissesse, pegue 10 milhões e invista, pegue 100 milhões e invista, e eu faço da forma que a gente planejou para que esse recurso gere um fluxo aí de caixa para que a gente consiga investir novamente na universalização, gerando mais receita, pagando ao acionista e a quem investiu na companhia e gerando um ciclo virtuoso de investimento, saindo de um investimento de 20, 30 milhões ano para ir no mínimo 150, 200 milhões ano. E universalizando realmente um serviço que a gente considera de essencial importância e fundamental para a qualidade de vida da população. E no campo federal também, assim, já se vê essas discussões sobre essas situações das companhias, né, de saneamento, de esgotamento. No Brasil, esse modelo de abertura de capital já é replicado, né, em outras companhias. E o governo federal também, assim, em nível nacional, discute essa questão do marco do saneamento, realmente para permitir privatizações. Como é que se é analisado essa proposta também federal, enfim, que se coloca para a realidade aqui do Rio Grande do Norte? Sobre a abertura de capital, a Copasa já abriu, que a de Minas já abriu, a Sabesp em São Paulo, a Sanepar em Curitiba, né? E agora, autorizado pela Assembleia Legislativa, a Saneago, que é a de Goiás, e várias outras. A Compesa vai abrir capital, a KGS abriu, mas aí teve dificuldade de gerar valuation, que é valor à companhia, mas abriu também. Então, além disso tudo, vai trazer modernidade, modernização para as companhias, melhorar o serviço, prestar um bom serviço e universalizar. Universalizar é levar água e esgoto a todo lar, né, do povo brasileiro, né? O marco legal que você falou, que é o PL 3261, projeto de lei 3261, de iniciativa do Senado, né, federal, que foi uma transformação da medida provisória 868 de 2018, no último dia útil do governo Temer. É uma tentativa firme do setor privado de assumir o setor de saneamento, né, no Brasil. Não logrou êxito até agora. No Senado não tinham conseguido o que queriam, mas na Câmara conseguiram, na comissão, deixar mais ou menos do jeito que eles pensavam. Só que a gente está trabalhando com os deputados agora, né, e com o governo, para ver se já muda alguma coisa no plenário da Câmara, que deve passar ainda em novembro no plenário da Câmara. Não sei se passa do jeito que passou na comissão, mas deve ter alguma alteração, mas deve passar, e posteriormente levar isso para o Senado para a gente fazer aí. No Senado o jogo de forças é mais parelho, é tipo assim, São Paulo tem 80 e poucos deputados, o Rio Grande do Norte tem 8 deputados federais. Já senador, São Paulo tem 3 e o Rio Grande do Norte tem 3. O Rio de Janeiro tem 3, a Paraíba tem 3. Então a gente fica mais num jogo de equidade, de equalizado aí, e a gente consegue, se botar em votação, a gente consegue votar algo que é importante para a população, que a maioria do Rio Grande do Norte, por exemplo, 144, 145 municípios do estado são deficitários do ponto de vista do fornecimento de água e de tratamento de esgoto. E
o PL beneficia aquele que é superavitário, as grandes cidades, os grandes centros e as capitais. E aí prejudica, tirando o subsídio cruzado, prejudica esses pequenos municípios, vai levar a conta exatamente para quem não tem condição de pagar. E a gente é frontalmente, radicalmente contra isso, né? Já deixamos isso muito claro, a ESB, que é a Associação das Empresas de Saneamento Básico, né, do país, se manifestou contrária a isso e vamos até o último minuto brigar contra isso. Devemos conseguir, sim, modificar o que foi decidido lá, ou que foi pautado lá na comissão da Câmara. Tá certo. Então é algo ainda para se acompanhar. Sim. Com o desenrolar disso. Doutor Roberto, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa também, o senhor falou aí até no meio dessa sua resposta, né, da situação deficitária de abastecimento de água de alguns municípios. Sim. A gente sabe que o governo do estado renovou o decreto de emergência pela seca. Obviamente que a CAERN não é o único órgão, enfim, gestor dessa situação, né? Sim. Há uma parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos, com o IGARNE também. Sim. Mas dentro desse decreto da seca, como é que a CAERN vem atuando também para atender, enfim, junto com esses outros órgãos, e minimizar a situação desses municípios? Pra você ter uma ideia, eu coloquei uma equipe completa com máquinas pesadas agora no Rio Piranhas para desobstruir o Rio Piranhas para não faltar água em Caicó, em definitivo, ou na região do Seridó, né? O que a gente pode fazer, agora a companhia, ela tem um regramento, a Lei 13.306 de 2016 diz, olha, não tem água para fornecer, qual é o principal serviço da companhia? Distribuição de água e esgotamento. Não tendo água para distribuir, você não tem esgotamento. Se você não tem o serviço, não tem como você prestar serviço naquela comunidade. Então você sai e entra a parte de assistência do governo, Defesa Civil, né, SEMAR, Exército distribuindo caminhões-pipa, até algum As ações emergenciais. Ações emergenciais, não é de companhia de águas, porque assim, se eu não tenho como distribuir, eu não vou faturar. Se eu não estou faturando, eu não tenho como distribuir. Então eu não tenho como pagar carro-pipa, porque eu não sei se vai para a sua casa e o vizinho não recebe, e o vizinho aqui não recebe, e a água que é fornecida é uma água bruta. A água bruta não pode ser fornecida, é proibido pela Lei 3.303 da Companhia de Águas fornecer. Então eu não posso, será que não vai para o amigo do prefeito ou do vereador e o outro não fica sem receber? E aquela água que ele recebeu, eu vou receber a conta dela depois, eu não recebo. Então não tenho como atuar quando eu estou quando está em situação de colapso. Aí o que a gente está fazendo para a região Oeste, por exemplo? Contratando essa locação de ativos para levar a água via adução de Apodi até São Miguel, passando por Pau dos Ferros. Seria uma expansão da adutora? E universalizar, é uma nova adutora, na verdade, uma adutora de 600 milímetros, né? Universalizando a água nesses municípios todos. E aí levando água na torneira tratada, de qualidade, para esses cidadãos todos, uma coisa definitiva. E esse carro-pipa é de quem? É do João, que é amigo de fulano ou de Beltrano? Quem é que fiscaliza isso? Né? Não tem como você fazer isso sem levar a questão da parcialidade junto e prejudicar a companhia e depois o gestor que está autorizando algo ilegal. A Lei 3.303 de 2016 proíbe expressamente isso. Eu disse que era uma pergunta, mas não tive como deixar de puxar também o gancho. Como é que também foi vista essa notícia recente de que o Rio Grande do Norte não recebeu investimentos para a transposição do Rio São Francisco? Seria também uma obra fundamental. É uma obra fundamental. Agora sim, a transposição do Rio São Francisco, ela chega em determinados locais e para levar essa água para outros locais, o custo é bilionário, né? Então, o PISF é importantíssimo. Na realidade, deveria ter vindo algum recurso para investimento, a gente sabe disso, mas quando ele chegar, o custo dessa água é bem elevado. Você vai ter um custo por metro cúbico de água, por exemplo, tem município aqui no Rio Grande do Norte que paga 56 centavos o metro cúbico de água tratada. Essa água não tratada vai custar no mínimo 38 centavos, ou seja, 7 vezes. Tá? É claro que esse município está pagando menos que o custo é 1 e alguma coisa, 1,70, né? Mas aí vai, tipo, 20% do valor do custo da água hoje, é um valor significativo. Uma obra importantíssima para a redenção hídrica do Estado, né? Mas que o Estado vai ter que se preparar do ponto de vista financeiro, senão ela vai chegar e não vai ter como se levar onde se precisa levar, se não tiverem todas as forças unidas para que se leve essa água até onde se precisa dela efetivamente. Então, nesse momento que o Estado vive, é bom que não tenha vindo, por enquanto, esse avanço da obra? Não é bem, que a gente pode avaliar essa situação? Não é bem bom, mas tipo assim, não prejudica tanto, né? Sim. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo, melhor inverno dos últimos 7 anos que a gente teve. Isso. Né?
Mas não foi suficiente. Melhor recarga de reservatório dos últimos 7 anos, mas está região do Alto Oeste toda sem água, região do Seridó, uma grande parte sem água, região de Nova Cruz sem água, um monte de cidades sem água. Santa Cruz, a região lá, né, toda sem água, justamente porque falta água. E aí, onde ela chegar, tem água, mas não tem como se levar. É como tem muita água no subsolo de Apodi, mas eu não consigo levar para o Alto Oeste. Tem muita água ainda na Armando Ribeiro Gonçalves, que eu estou até dispensando muita água pelo plano de alocação de recursos hídricos, né, feito pela ANA e pelos órgãos, no leito do rio, mas eu não consigo trazer para a região de Caicó. Então, esse trazer a água é muito caro, não é só ter a água, é preciso levar a água. Entendeu? Tem que buscar e trabalhar pelos recursos, né, doutor Roberto? Sim. Eu agradeço, então, a sua participação aqui no Câmara Repórter, né, com essa atualização das informações sobre essas obras de saneamento, de abastecimento aí para o Rio Grande do Norte. Eu é que agradeço, a Caerne que agradece. Para a gente é um prazer e uma obrigação estar esclarecendo pontos importantes da vida do cidadão potiguar. Muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira. Até lá.